dirigentes partidários. Eu sou Zélia Souza, chefe de cartório da 39ª Zona Eleitoral da Bahia. O objetivo deste vídeo é transmitir algumas informações relevantes a respeito da prestação de contas de campanha nas eleições 2020. De início, informo que caberá à 39ª Zona Eleitoral processar e julgar as prestações de contas de campanha de partidos e candidatos no âmbito de Vitória da Conquista. Recomendo a leitura atenta e minuciosa da resolução do TSE número 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. Vamos a seguir abordar quais são os pré-requisitos que os candidatos devem observar para iniciar sua campanha eleitoral. O primeiro é o requerimento de registro de candidatura. É preciso requerer o registro de candidatura para iniciar a arrecadação de recursos e os gastos eleitorais. O segundo pré-requisito é o CNPJ. Quando há o recebimento pela Justiça Eleitoral da solicitação do registro de candidatura, automaticamente a Receita Federal concede o número de CNPJ para o candidato em até 3 dias úteis. O candidato deve apenas se informar sobre esse número nos sites da Justiça Eleitoral ou da Receita Federal. O terceiro pré-requisito que precisa ser observado pelo candidato é a abertura de conta bancária específica de campanha eleitoral, para registrar toda a movimentação relativa ao financiamento daquela campanha eleitoral. Esse é um pré-requisito indispensável para todo e qualquer candidato, ainda que não haja movimentação financeira, até porque a prova de ausência de movimentação financeira na campanha é o extrato bancário. A Justiça Eleitoral não estabelece em quais bancos a conta deve ser aberta. Apenas exige na legislação eleitoral que a instituição seja reconhecida pelo Banco Central e que ela emita extrato eletrônico. Essa é informação muito importante. Antes de abrir a conta, o candidato deve se certificar de que o banco emite extrato eletrônico. E por fim, ressalto que a conta bancária deve ser aberta pelo candidato no prazo de até 10 dias contados da concessão do CNPJ pela Receita Federal. O último pré-requisito é a emissão de recibos eleitorais. Por lei, essa emissão é obrigatória em apenas 2 circunstâncias: recebimento de doações estimáveis em dinheiro e a captação de doações pela internet. E aqui não se trata das chamadas vaquinhas virtuais, e sim daqueles recursos captados por meio de páginas de candidatos na internet. Entretanto, nós recomendamos que em qualquer forma de captação de recurso, o recibo eleitoral seja emitido, porque o recibo é uma prova da origem da doação. Para a emissão de recibos eleitorais, o candidato deve utilizar o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. O partido político também tem pré-requisitos, é claro. Em primeiro lugar, é preciso que o partido tenha anotação de vigência no município. O segundo pré-requisito que precisa ser observado pelo partido político é possuir CNPJ. Portanto, se algum partido ainda não possuir CNPJ ou estiver com pendência nesse número de cadastro, deve resolver o problema quanto antes junto à Receita Federal. O terceiro pré-requisito também é a abertura de uma conta bancária específica para a campanha eleitoral, que é também para o registro integral da movimentação financeira de campanha. A diferença em relação a candidato é que essa conta, chamada doações para a campanha, é uma conta permanente. Então ela já deve existir. Ela não é específica para uma eleição. Essa conta deve existir permanentemente. O último pré-requisito a ser observado pelo partido político é a emissão de recibos de doação. Não se trata de recibos eleitorais. Partido político emite recibo de doação o ano inteiro. Então esse procedimento é feito por meio do SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. E a emissão desses recibos de doação não está regulamentada pela Resolução 23.607, e sim pela Resolução 23.604, que trata da prestação de contas anual. Para apresentar as contas de campanha à Justiça Eleitoral, candidatos e partidos vão utilizar o SPCE. As contas são elaboradas pelo SPCE e entregues pela internet num primeiro momento. Para comprovar que essa primeira fase da entrega foi concluída com sucesso, o prestador de contas recebe um extrato de prestação de contas. Esse extrato tem por finalidade certificar a entrega eletrônica das contas. Mas a entrega das contas acontece em 2 etapas. A entrega eletrônica é apenas das informações que estão no SPCE.
Só que é necessário entregar à Justiça Eleitoral documentos que precisam ser gravados numa mídia eletrônica. Essa mídia é gerada pelo SPCE e deve ser entregue ao cartório da 39ª Zona Eleitoral. Apenas nesse momento, se a mídia for recebida sem problemas, é que acontece a entrega da prestação de contas. Portanto, muita atenção a esse detalhe. Só quando a mídia for recebida pelo cartório é que haverá emissão de recibo comprovando a entrega à Justiça Eleitoral da prestação de contas. Esse momento é que marcará a tempestividade ou intempestividade da prestação de contas. Por ocasião da entrega das contas pela internet, será autuado automaticamente um processo no PJE. O prestador de contas será informado do número desse processo para que possa juntar aos autos a procuração do advogado, porque é obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas. Inclusive, se não houver a constituição de advogado, as contas serão julgadas não prestadas. Com o adiamento das eleições, também foram alterados os prazos referentes à prestação de contas. Partidos e candidatos devem apresentar de 21 a 25 de outubro as contas parciais. As contas parciais são enviadas à Justiça Eleitoral por meio do SPCE e delas devem constar o registro da movimentação financeira e ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro. A Emenda Constitucional número 107/2020, que adiou em razão da pandemia da Covid-19 as eleições deste ano, fixou que as contas de campanha finais deverão ser apresentadas à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro de 2020, tanto em relação ao primeiro turno quanto ao segundo, caso ocorra. Esse prazo é para partidos e candidatos. Mas e se as contas finais não forem apresentadas até 15 de dezembro? Bem, o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico até a diplomação dos eleitos e após pelo Diário da Justiça Eleitoral eletrônico para no prazo de 3 dias prestar as contas finais. E por falar em diplomação, lembro que o candidato eleito que não apresentar as contas não será diplomado. Chamo a atenção dos senhores para o caso daqueles que não apresentarem contas parciais e não prestarem as contas até o dia 15 de dezembro. É que já no dia 16 de dezembro, o cartório da 39ª Zona Eleitoral dará início às citações dos partidos e candidatos omissos. E aqui faço um alerta importante. As citações serão feitas via WhatsApp, conforme disciplinado na Resolução 23607. Portanto, não faremos citações impressas encaminhadas pelos Correios. Elas serão feitas, repito, via WhatsApp. Na hipótese de possibilidade técnica de utilização do WhatsApp pelo cartório, as citações serão realizadas por e-mail. Adotaremos essa prática com base na Resolução 23607. Nessa resolução, o uso do WhatsApp vem antes do uso de e-mail e de correspondência postal. Importante destacar que a validade da citação por WhatsApp se dá com a confirmação de entrega ao destinatário da mensagem, dispensada a confirmação de leitura, conforme a Resolução 23607. Ressalto que não haverá intimação simultânea ou de reforço por mais de um meio, somente se passando ao subsequente, em caso de frustrada a realizada sob a forma anterior. Portanto, o meio a ser utilizado é o WhatsApp. Mas e de onde vai sair o número de WhatsApp? No registro de candidaturas, será informado o número de WhatsApp para contato com partidos e candidatos. Na Resolução 23609, que trata do registro de candidaturas, encontramos no artigo 23 que o formulário DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, para cada cargo pleiteado, deve ser preenchido com as seguintes informações. Inciso 5. Telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Inciso 6. Endereço eletrônico para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. O inciso 11 menciona que haverá a declaração de ciência do partido ou coligação de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados nos incisos 5, 6 e 7 para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. No artigo 24 da mesma resolução, está disposto que o formulário RRC
que é o requerimento de registro de candidatura, deve ser preenchido com as seguintes informações. Inciso 2. Dados para contato. Telefone móvel que dispõe de aplicativo de mensagens instantâneas, endereço eletrônico, endereço completo para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo, endereço do Comitê Central de Campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ. Inciso 7. Declaração de ciência do candidato de que ele incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados no inciso 2 para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. Ou seja, no registro de candidatura, já é feito o compromisso de o candidato consultar o mural eletrônico e ficar de olho no WhatsApp formado para receber citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Quero deixar claro que na situação de encaminhamento de WhatsApp pelo cartório ao candidato, independe de confirmação de leitura a contagem de prazo. Portanto, se o cartório tiver a confirmação de que a mensagem foi recebida pelo destinatário, não vamos aguardar visualização nem confirmação de recebimento da mensagem para contagem de prazo. Fiz questão de mostrar o inciso 4 porque ele trata diretamente de prestação de contas. Ao registrar sua candidatura, o candidato vai declarar e estar ciente de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do registro. Ou seja, se houver o registro da candidatura, mesmo que o candidato renuncie, desista, seja substituído, tem um registro de candidatura indeferido, cassado ou cancelado, terá que apresentar prestação de contas à Justiça Eleitoral. Essa obrigação de os partidos, coligações e candidatos acessarem o mural eletrônico, WhatsApp e e-mail também aparece na resolução que trata da prestação de contas, que é a 23.607. Os partidos, coligações e candidatos devem acessar o mural eletrônico e os meios informados em seu registro de candidatura para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Quero chamar a atenção dos senhores para o fato de que muitos candidatos não apresentam à Justiça Eleitoral as contas de campanha. Os partidos nem se preocupavam com isso, porque o candidato inadimplente é que sofria a consequência de falta de quitação eleitoral. Mas estamos em novos tempos. Cada dia mais a sociedade está cobrando e o cerco está se fechando. Por isso, faço importante alerta. Não apresentação de contas de campanha é um dos fatores que podem caracterizar a candidatura fantasma, também conhecida como laranja. Ao final dos nossos trabalhos de análise das prestações de contas, o Ministério Público Eleitoral terá conhecimento dos nomes dos candidatos que não prestarem contas, especialmente de candidatas. E por que especialmente de candidatas? Porque a Justiça Eleitoral está de olho na questão do preenchimento da cota de gênero. Eu trago agora duas notícias divulgadas no site do TSE que exemplificam isso. A primeira é de 17 de setembro de 2019. Plenário mantém cassação de vereadores envolvidos em casos de candidaturas fraudulentas no Piauí. Políticos foram condenados por lançar candidatas fictícias com o intuito de alcançar a cota de gênero de 30% prevista na lei das eleições. Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu manter a cassação de vereadores eleitos em 2016 na cidade de Valença do Piauí. Eles foram acusados de se beneficiar de candidaturas fictícias de mulheres que não chegaram sequer a fazer campanha eleitoral. A notícia seguinte é deste ano, do dia 6 de fevereiro. O tribunal confirma a cassação de vereadores em Cafelândia, São Paulo. Caso envolve candidaturas fictícias de mulheres nas eleições 2016. Vejam que as duas notícias se referem às eleições 2016, as últimas eleições municipais realizadas. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirmou na sessão desta quinta-feira, 6, a cassação do diploma de 20 candidatos a vereador no município de Cafelândia, São Paulo, entre eleitos e suplentes, sendo eles 14 homens e 6 mulheres. Todos responderam a processo judicial
por promover candidaturas fictícias de mulheres para preenchimento da cota de gênero, exigida pelo artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/1997, durante a campanha das eleições municipais de 2016. 8 deles foram declarados inelegíveis. Percebam que a cassação ocorrida em 2019 foi por maioria de votos. Já a cassação que ocorreu neste ano foi por unanimidade, ou seja, já é um entendimento unânime do TSE que candidaturas fictícias de mulheres para preenchimento da cota de gênero gera a cassação de todos os candidatos eleitos pelo partido. Imaginem a situação: vereadores eleitos pelo partido tendo o mandato cassado em virtude de candidaturas femininas fictícias. Então, senhores, muito cuidado. E mais uma vez, eu alerto para o fato de que todos os candidatos devem apresentar a prestação de contas de campanha, mesmo que haja